Por isso Glória a Deus. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Poder louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Amém? Sem perda de tempo, quero passar a primeira oportunidade, pastor Marconi. Amém, Marconi? Oportunidade para o pastor. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Deus tem cuidado de nós, né? Como diz o louvor, existe alguém que cuida de mim e também de você. Graças a Deus. Irmãos, para ser sincero, o pastor Manuel, quando esteve aqui na frente, ele falou quase tudo que eu vou falar também. Então eu acho que isso aí é o Espírito Santo que está querendo que a gente fale, sabe? Está se encaixando as coisas. Ele falou de chocarrice, ele falou de avarento, de ganância, ele falou de vários tipos de pessoas, né? Ao qual nós estamos rodeados, né? Mas existe um povo separado, né, irmãos? Nós sabemos que existe um povo separado. E abre a palavra do Senhor em Provérbio, irmãos. Provérbio, capítulo 4. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Provérbio, capítulo 4. Versículo 18, irmãos. Provérbio 4, versículo 18. Só para a gente rapidinho dar uma palavrinha aqui, porque hoje o tempo está passando depressa, né? Todos acharam, mas depois de salvo, irmão. Primeiro depois de salvo. Depois de salvo. O primeiro aí depois de salvo. É só um versículo, irmão. Só prestar atenção. Então. Faça favor. Versículo 18 nos diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece naquilo que tropeça. Amém, irmãos? Amém. Olha só o que essa palavra nos fala. A vereda do justo é como a luz da aurora, né? É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os irmãos sabem muito bem o processo. Não sei se os irmãos já teve a oportunidade de ver o dia amanhecer, a escuridão, depois do dia o sol saindo, clareando, né? Aonde a luz vem e as trevas vão embora. Não é verdade, irmãos? Se algum dia nós andamos em trevas, hoje nós andamos pela luz. A nossa vereda nos fala da nossa caminhada. A vereda é a nossa caminhada até chegar o dia perfeito. Como que vamos chegar ao dia perfeito? Fazendo a vontade do Senhor, fazendo aquilo que Ele nos manda, meditar nos seus mandamentos dia e noite e viver nele. Como diz muito o Deuteronômio, fala muito sobre isso, né? Sobre meditar na palavra do Senhor dia e noite. E o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 4, Efésios 4, sobre aqueles que não herdarão o reino dos céus. O pastor falou vários aqui, né? E eu quero dizer para os irmãos também que os incontinentes, né? Os incontinentes não herdarão o céu. E aquele que tem palavra torpe, aquele que usa palavra torpe, esses também não herdarão. Eu vou falar só desses dois, tem uma meia dúzia. O incontinente é aquele pessoa, amados irmãos, que não tem controle, que não se controla.
ele não tem, como se diz assim, ele tem uma formação moral, não tem um caráter, sabe? Ele vai, tanto faz para cá, ir para lá ou para cá. É aquela pessoa que é incontinente. E muitas das vezes ele gosta de uma barganha, de trocar as coisas. Hoje, vamos entrar num detalhe aqui, hoje tem muitos crentes que gostam de fazer barganha. Os irmãos sabem o que é barganha, não sabe? Fazer troca, né? Fazer uma troca. Eu vou fazer um voto a Deus para Deus me dar isso. Vou fazer isso para Deus me dar isso. Fazer troca. Deus não gosta disso. Isso não é legal. Isso é tipo um jogo, né? Faz um jogo, né? Eu vou fazer isso que eu vou ganhar isso. E está cheio, irmãos. Está cheio no nosso meio, né? Não estou dizendo na nossa igrejinha aqui, não. Mas no meio do povo evangélico que o pastor acabou de falar ali, que carrega uma Bíblia debaixo do braço aí, né? E que muitas vezes não vive aquela Bíblia. E não vive como está escrito aqui, como está dentro da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela diz para nós que ela é tudo. Ela é luz para os nossos pés, né? E lâmpada para os nossos caminhos, não é isso? Então a palavra de Deus, ela é tudo para nós. Ela é um alimento, descedenta a nossa sede, nos alimenta. E a palavra é o próprio Senhor Jesus. Olha quando no início, né? Lá de João fala aí, o verbo, né? Se fez carne e habitou entre nós, ele é a palavra, né? O verbo é tudo. Uma oração sem verbo não tem sentido. Então ele é o início, o fim, o meio e o fim. É o alfa e o ômega, né? O Senhor. Então a palavra, amados irmãos, ela é o nosso alimento. Agora, quando nós falamos das pessoas incontinentes, as pessoas, né, sem controle, nós devemos, né, não agir dessa forma. Não agir de jeito nenhum. Não fazer barganha, não fazer troca, não ter inveja, né? Não usar de inveja do carro do vizinho, né? O pastor estava falando da mulher bonita que passa e todo mundo de shortinho, todo mundo olhando. Isso não é para nós mais. Isso já é passado. Isso é passado. Isso é o velho homem. A nossa idade também nem permite mais. Nem permite mais. Não pode ser, eu digo assim, não é por idade não, mas o evangélico em si, ele tem que deixar morrer o velho homem dele. O homem velho tem que morrer. Ele tem que morrer. Esse velho homem que está externo, ele tem que morrer para que o interior saia e glorifique o Senhor. Nós precisamos matar o homem todo dia matar esse homem, né? Todo dia, né? Agora, palavra torpe, só palavra que não edifica, né? Palavra que não edifica, piadinhas sem graças, né? Coisas, né, banais, né? Coisas sem moral, imoral, né? Nós não devemos fazer isso não, irmãos. Eu vi um profeta, um pastor falando sobre isso, por isso que eu estou falando, eu achei tão bonito ele falar sobre isso. E a gente vai aprendendo, né? A gente tem que aprender com quem sabe, né? E nós aprendemos cada dia mais com aqueles que são sábios. Você vê que ele tem o Espírito Santo, ele fala pelo Espírito Santo. Você vê que o que está falando ali, você sente que não é ele que está falando, que é o Espírito Santo que está falando. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, né? Mas, como eu sempre já disse muitas vezes aqui, muitas vezes a gente prepara uma mensagem, né, para trazer. Muitas vezes o Senhor manda você pregar outra mensagem. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, de preparar a marmitinha e chegar lá na hora, eu tenho que fazer uma novinha na hora e alimentar daquela que aquela está velha. Aquela estava velha. Aquela já tem uma semana que eu estou preparando e ela ficou velha. Aí o Senhor, a outra igreja que eu congregava era assim, né? Às vezes vinha outra direção, como eu já expliquei para vocês, nós trabalhávamos com os dons espirituais, e os dons é que indicavam a mensagem, né? Então muitas das vezes a gente se apertava. Mas o Espírito Santo dava condições, né, e nos ajudava. Então, amados irmãos, só para acrescentar aqui, essa vereda, né, é a nossa caminhada, né? A nossa caminhada ela tem que ser, né, dentro, né, de uma direção do Espírito Santo. As veredas do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia mais até se tornar dia perfeito. Então mostra para nós que nós temos que sempre estar caminhando, sempre buscando, sempre adorando o Senhor, sempre ser dependente do Senhor, né?
nós temos que depender dele para que um dia nós conseguiremos achar esse dia perfeito. E esse dia perfeito é o dia que ele, nosso passaporte para a eternidade, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós buscamos um dia, porque nós estamos aqui, porque nós queremos salvação. Nós não queremos ir para o Hades, para o inferno, nós queremos ir para o céu. Então, a nossa vereda, né, nós temos que ser justo. Essa palavra justo é uma palavra muito pesada. Ser justo é a pessoa ser diferente, diferenciada, separada, pessoa santa, pessoa correta. Tudo que se faz é correto. Uma pessoa justa, ela foi justificada lá na cruz por Jesus. O preço foi pago lá, ele nos justificou derramando o seu sangue por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ficar por aqui, irmãos, e agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, amém? Oportunidade só com a irmã Marilda, amém, irmã? Em nome de Jesus, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, esse Deus vivo, esse Deus bom. Irmãos, o Marconi falou uma coisa aqui sobre barganha com Deus. Eu tenho o hábito de dizer que Deus me carrega no colo. Não tem nada, absolutamente nada, que eu peça a Deus que Deus não me concede. Eu sempre falo isso. Porque Deus tem sido muito bom comigo. Deus tem sido muito bom comigo. Maravilhoso comigo. E eu vinha pedindo um milagre para o Senhor. Eu vinha pedindo um milagre para o Senhor. Colocava na caixinha de oração. E nada, e nada, e nada, e nada. Quando foi um dia, eu tenho uma irmã que ela é mulher de oração, de jejum e oração. A pastora Márcia, vocês conhecem. E a minha irmã, ela conta testemunhos assim maravilhosos. E ela vive fazendo votos com o Senhor. Ela vive fazendo votos com o Senhor. Quando foi um dia desse, eu estava lá em casa e lembrei disso que eu tinha pedido. Eu estava arrumando a minha casa. E aí eu falei, Senhor, tudo que eu pedi ao Senhor até hoje, o Senhor me deu. E isso assim, o Senhor ainda não me deu. Eu ouvi vivamente falando assim, eu não te dou tudo? Por que eu não te dei? Aí eu pensei assim, não, mas isso o Senhor não me deu, não. Quando a gente conversa com o pensamento da gente, né? E a gente com a pouca fé, aí eu pensei assim, eu vivo fazendo voto com o Senhor, eu sou tão fraca, tão covarde, também não tem nem motivo para fazer voto. Talvez se eu tivesse um motivo para fazer um voto, eu conseguiria essa graça. Gente, diante de Deus, eu ouvi vivamente, você terá um motivo para fazer um voto. Eu ouvi. Dias depois, aconteceu aquela situação lá, do meu cachorrinho. Para vocês pode não ser nada, mas para quem tem um cachorro, que é um bebê para a pessoa, é muito. Gente, na mesma hora eu fiz o voto. Na mesma hora. E aconteceu que o meu milagre já estava comigo há muito tempo e eu não tinha reconhecido. Gente, foi assim uma coisa tremenda, foi uma coisa maravilhosa. Deus já tinha me dado. Deus já tinha me dado. Eu não tinha reconhecido. Eu não tinha tomado posse. Eu fiz o voto, imediatamente se dissipou aquilo que eu estava clamando ao Senhor, colocando em caixinha de oração, pedindo, e perguntei para Ele. Quer dizer, o Senhor ouviu o meu clamor e falou assim, só teimosa, se você precisa de um motivo, toma aqui. Se eu sou uma serva do Senhor que vivo falando, eu falo com todo mundo, eu falo na minha escola, às vezes eu noto que isso é motivo de inveja. Eu sou uma filha que Deus me carrega no colo, porque Ele me carrega de verdade. Deus me carrega de verdade. Eu sou filha de faxineira com pedreiro. Nunca me faltou o teto, nunca me faltou o pão, nunca me faltou o calçado, nunca me faltou a roupa.
Eu já saí do ventre da minha mãe abençoada. Graças a Deus. Louvado seja o Deus de Israel. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar para engrandecer esse Deus é pouco. É pouco. Porque Ele é muito bom para mim. Ele é muito bom para mim. Eu não precisa abrir a Bíblia não. Lá no Salmo 71 tá assim: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundida. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me pôs salva. Tu és minha rocha, a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Gente, eu estava conversando com o Senhor e abri a minha Bíblia lá em casa e li isso aqui, bem na hora que o Senhor falou comigo. Eu não te dou tudo? Você não fala que eu te dou tudo? Pois eu vou te dar um motivo. Eu abri e caiu aqui. Gente, Deus é tremendo, Deus fala com a gente. Deus só não fala se a gente não quiser. E hoje eu posso dizer, o Senhor me deu uma grande, maravilhosa e tremenda vitória. O Senhor me deu um livramento. O Senhor derramou uma bênção. Mais uma. Das milhares que eu tenho recebido nos meus 60 anos de vida. E graças a Deus por isso. Glória a Deus. Oportunidade com a irmã Adriana. Amém, irmã? Louvado seja Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou tentar ser rapidinho para não tomar o tempo não, para a gente ouvir a palavra, né? Eu me chamo Adriana. A minha irmã ali me conhece, acho que já tem mais ou menos uns 10 anos mais ou menos. Aí eu tenho um restaurante na Avenida Brasília, muitas poucas, eu acho que ninguém nem almoçou lá comigo ainda, só ela. Então, eu fui abrir um outro no Shopping Popular e meu marido e minha filha foi trabalhar lá. Então, eu falei com ele, você fica com o do Shopping Popular lá e trabalha com a minha filha lá, e ele foi trabalhar lá. Então, eu peguei, quando passou um tempo, eu não sei, só Deus sabe o processo de Deus na vida da gente, a gente não vai entender, mais pra frente eu tenho certeza que eu vou entender. Então, eu sou batizada na Batista Bethesda, sou de lá, né? Mas a placa da igreja não salva a gente não. Entendeu? Eu sei que há dois caminhos. Tem um para o céu e um para o inferno. Você escolhe um ou outro. Então, uma coisa eu peço a vocês que me aceitam, né? Que eu estou aqui com vocês para ouvir a palavra, para ser alimentada, né? E isso que me faz eu caminhar, que é a palavra de Deus, comunhão com meus irmãos. Aí, quando ele foi para o shopping, chegou lá, e ele começou a se sentir atraído por outra pessoa. E eu fiquei muito chateada, levou uns 3 meses, eu saí de casa, eu estou morando aqui em Itamaraty. E estou deixando Deus trabalhar na minha vida e na vida dele também. Porque eu nunca imaginei na minha vida, igual ela falou, eu sou faxineira, fui faxineira quase a minha vida toda. Eu tenho 15 anos que Deus abriu essa porta para mim lá. E então o diabo tentou, mas ele sabe que com Deus ele não pode. Comigo ele pode fazer alguma coisa, mas com Deus ele não consegue. Então eu estava lá e eu falei com Deus, qual o propósito do Senhor na minha vida ali naquele lugar? Eu já tenho 15 anos, para baixo, para cima, eu pensei em vender, eu pensei em desistir. Aí eu fui, Deus falou comigo assim, liga a televisão lá, vai deixar só no louvor, nas pregações e fica. Aí eu fui, tô lá, deixo lá. O rapaz um dia almoçou lá esses dias, sentou lá e estava ouvindo a pregação. Aí ele virou para mim, quando foi me pagar no caixa, e falou comigo assim, deixa eu te falar com você um negócio. Deus mandou te falar com você.
Que porta que ele abre, ninguém fecha. Já tentou, tá lutando, destruir o seu casamento, tá tentando destruir você de qualquer forma. Mas não preocupa não, que Deus está no controle. A porta que ele abre, ninguém tem poder para fechar. Não há diabo que possa fechar a porta que Deus abre, minha filha. Aí você descansa no Senhor e acalma o seu coração, que não vai demorar muito tempo para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então, tranquiliza. Aí eu estava lá no restaurante fazendo a faxina lá, porque as meninas têm que ir embora 4 horas, não dá tempo. Aí eu gosto das coisas limpinhas, estava limpando. Eu cheguei e falei assim, não, Deus, eu vou alimentar da minha palavra, que é o Senhor falando comigo. Depois eu arrumo meu quartinho, lavo minhas roupas até mais tarde, não tem problema. Aí eu tô aqui com vocês, é um ajudando o outro, um orando pro outro, ajudando o outro em oração. Eu agradeço muito a Deus por essa porta aberta, por você me aceitar, porque eu falo assim, eu queria ser como um discípulo. Ide, fala de Jesus, o que Jesus faz, o que Jesus é. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Ele é perfeito. Então, não é a praga que vai separar nós somos todos iguais. Nós temos que fazer aquilo que Deus chamou nós para fazer. Então, é falar com a pessoa. Eu chego a pessoa lá, Deus fala comigo assim. Um dia eu cheguei, o rapaz estava lá, eu sentei com ele, eu falei assim, eu não sei porquê, mas Deus mandou te falar que Ele te ama muito. Eu não sei o que vai ser, mas eu tenho certeza que na hora certa você vai saber por que Deus mandou te falar isso. Mas, gente, muito obrigada pela oportunidade. Se eu for contar da minha vida, eu fico aqui a noite toda. Deus abençoe vocês.